Pessoal, esse vídeo aqui, ele é importantíssimo para quem está querendo começar no mercado de frutas, quer começar a produzir no seu sítio, na sua chácara, na sua fazenda, frutas para você comercializar, porque nesse vídeo aqui eu vou compartilhar com vocês 5 dicas, 5 conselhos, 5 pontos aí que vocês têm que ficar de olho, né? Um passo a passo, vamos dizer assim, para você entrar bem no mercado de frutas, você saber o que produzir, saber como vender e vender bem. Tá certo? Então, vamos lá começar sem muita enrolação. Dica número 1, pessoal. Primeira coisa que você tem que saber, né, antes de você começar a produzir suas frutas. Você tem que saber sobre o mercado da fruta a qual você está querendo produzir. Primeiro ponto é esse, tá, pessoal? Ah, Ricardo, não preciso saber primeiro sobre o manejo, sobre a característica da fruta. Calma, ainda não é o momento. O primeiro momento é você saber sobre o mercado dela. Porque no final das contas, não adianta nada você produzir ou tentar produzir se você não vai ter como vender, né? Então você tem que entender sobre esse mercado, tá certo? Vamos falar de um pouquinho mais, de forma mais específica, de forma mais objetiva sobre isso, né? Para não ficar muito abrangente, né? Não ficar muito vago isso que eu estou falando. O que você precisa saber sobre o mercado dessa fruta que você está querendo produzir? Você precisa saber, pessoal, logo de cara, quais são as formas de você comercializar aquela fruta. Se é em polpa, se ela comercializa em polpa, se é só in natura, ou se são os dois, né? Ou então se eu posso cortar e vender em bandeja, ou então você tem que misturar com alguma coisa. Você tem que entender sobre isso. Porque quanto mais alternativas, eu acho mais atraente. Porque você pode testar várias formas de comercializar e encontrar a melhor para você. Diferente daquela fruta que você só tem uma forma de comercializar. Vou dar um exemplo, banana. Banana, normalmente você só tem uma forma de comercializar, tá? Então, eu particularmente, tudo bem que tem a praticidade de você comercializar, mas você também abre mão da possibilidade de você agregar valor naquele seu produto. Diferente, por exemplo, do maracujá. Você pode vender a fruta natura ou beneficiar a polpa, fazer a polpa para vender. E aí você acaba agregando valor de forma simples no seu produto. Então, com o mesmo produto, você tem um valor maior. Então, muito interessante você conhecer o mercado e conhecer essas possibilidades por conta disso. Você pode testar e combinar essas estratégias para encontrar a melhor forma para você comercializar sua produção, financeiramente como operacionalmente também, tá? Mas além das formas de comercialização, pessoal, você tem que saber quanto se paga nessas formas. Tem que pegar uma faixa de preço. Bom, se eu vender na feira, quanto vamos pagar pelo fruto natura, pela polpa? Se eu for vender no supermercado, quanto é que vamos pagar? Se eu for vender no restaurante, se eu for vender para uma fábrica, você tem que ter isso aí mensurado. E perguntar não ofende, tá, pessoal? Você tem que ir atrás realmente e perguntar, tá? Porque esses preços são importantes, pessoal, para você poder negociar, tá? E você medir depois como está sendo sua lucratividade. Porque não adianta nada você ter alta produtividade, mas não ter lucratividade. E são duas coisas muito diferentes, tá? Produtividade não implica em lucratividade, tá? Porque você pode produzir muito, vendendo mal e gastando muito. Então, você não tem lucratividade nessa situação, tá? Então, é muito interessante você saber sobre os preços para você poder guiar o seu manejo de forma que ele permita que você tenha lucro, tá? Outra coisa muito importante que você tem que entender, pessoal, é volume comercializado, tá certo? O que eu quero dizer com volume comercializado? A demanda de uma fábrica não é a mesma demanda de um restaurante, por exemplo, tá? Para você se tornar um fornecedor atrativo, atraente para uma fábrica, é interessante que você tenha um bom volume de produção, tá? Então, para um restaurante, às vezes o volume é tão pequeno que ele não importa, importa mais a qualidade que você está produzindo, tá certo? Então, existe essa característica que difere de mercado para mercado, do atacado para o varejo, por exemplo, tá? E você tem que entender como é que isso funciona, para você poder dimensionar. Pô, se eu tenho uma área pequena para produzir, pode ser que o meu mercado não seja um mercado de fábrica, não seja um mercado de indústria. Eu tenho que procurar um mercado, por exemplo, de feiras, ou, por exemplo, mercado ainda menor de restaurantes, e por aí vai, tá? Então, pequenos estabelecimentos, enfim. Então, ou então até você procurar associações
de produtores, aí, cooperativas, que você consegue se unir com outros cooperados da sua região, juntar a produção e vender para alguém maior, tá? Mas essas são as características importantes do mercado. Esse é o primeiro ponto e eu tentei destrinchar ele o máximo possível para vocês aqui. Então, ó, aproveita para se inscrever no canal, deixar um like, deixar um comentário, porque essa foi só a primeira dica, tá? Eu tô até meio rouco, mas essa foi a primeira dica. Então, dá essa moral pra gente aí. Também vai aqui no comentário e na descrição que vai ter um monte de link interessante que vai ajudar muito você na sua produção de açaí, de maracujá, por exemplo, que é o que a gente trabalha aqui na fazenda, tá? Vai aqui na descrição, no comentário fixado. Se torna membro para você ter acesso a conteúdos exclusivos, nosso curso de manejo do maracujá, nosso grupo no WhatsApp com membros, que você pode falar comigo e com outros membros. Então, aproveita todos esses benefícios, clique em Seja Membro e escolhe o seu plano, tá? Vamos então para a segunda dica sobre essa questão de produção para ganhar dinheiro com frutas. Vamos lá então para o segundo ponto, pessoal, que é muito importante que a gente entenda, tá certo? Já que agora a gente sabe um pouquinho sobre o mercado, né? Ih, rapaz, tô querendo botar minha luva aqui no bolso. Já que a gente sabe um pouquinho sobre o mercado, agora a gente tem que começar a validar a nossa ideia, tá certo? Então, o que eu quero dizer com isso? A gente vai ter que entender sobre a nossa cultura, a fruta que a gente está querendo produzir. O que a gente precisa entender sobre ela nesse segundo ponto? Primeiro, é possível produzir ela na minha região? Eu tenho, em termos de infraestrutura, capacidade financeira, espaço disponível para produzir ela de acordo com os parâmetros que o mercado exige? O que eu quero dizer com isso? Eu tenho espaço suficiente para produzir bastante a ponto de que a minha produção vai ser atrativa para as várias formas de mercado, ou pelo menos para uma delas que eu pesquisei anteriormente. Ou seja, eu vou ter espaço, por exemplo, se essa minha fruta só vende para a indústria, só a indústria compra, eu vou ter espaço suficiente para produzir ela nessa quantidade. Para isso, eu tenho que entender sobre a minha cultura, né? Qual é o potencial produtivo dela por área, qual é o clima que ela precisa, quais são os nutrientes, quais são as etapas de manejo, né? As etapas de manejo é até a terceira dica, então não vou queimar a largada, vou falar mais especificamente sobre a etapa de manejo no terceiro ponto. Mas você tem que entender sobre a cultura, tá? Eu tenho os polinizadores necessários aqui na minha região, vou ter que comprar, tenho como comprar os polinizadores. Se eu não tiver como polinizar naturalmente, eu tenho como polinizar artificialmente essa minha planta, ou ela depende de polinização cruzada ou não, eu tenho que entender sobre a minha cultura, tá? Então, primeiro o mercado, depois entender sobre a cultura, para você cruzar as informações e aí você vai entender, opa, eu tenho como produzir, eu tenho como produzir de forma que eu vou vender. Show de bola. Então, os dois pontos casaram, tá? Agora, o terceiro ponto é justamente a questão das etapas de manejo. Você tem que saber se você vai conseguir manejar adequadamente aquela cultura. Porque é o seguinte, pessoal, plantas bem cuidadas, elas vão produzir, você vai ter produtividade, vai ter frutos de boa qualidade e você consegue vender. Frutas mal manejadas, você vai ter baixa produtividade, baixa qualidade, isso tudo perde atratividade para o mercado e você não vai conseguir vender por mais que você produza uma quantidade pequena, tá? Porque você vai perder também na qualidade. Então, você tem que saber o que você precisa fazer para manejar bem aquela cultura. Quanto que eu preciso adubar, quais são os nutrientes que ela precisa. Eu preciso tratar pragas e doenças, essas pragas e doenças tem na minha região, quais são os cuidados que eu vou ter que ter, tem como eu contornar isso, é viável para mim contornar isso, eu vou precisar de maquinário, qual maquinário eu vou precisar. Então você tem que saber sobre o manejo ideal para aquela cultura, para que você se aproxime pelo menos do manejo ideal e você aumente sua chance de produzir bem, tá certo? Porque se você sabe como funciona o mercado, você sabe como a planta, o que a planta precisa, né, as características dela, e ela é válida para a sua ideia de comercializar, se você souber como manejar ela bem e, de fato, depois botar isso em prática, você já vai estar com a faca e o queijo na mão, tá? Então, o terceiro ponto é você entender. O terceiro ponto anda junto com o segundo, tá? Entender as características e entender como manejar ele corretamente, tá? Se você sabe sobre a cultura, sabe sobre o mercado, mas vê que o manejo vai ser inviável para você, pessoal, mude
a sua estratégia, tá certo? Mude a estratégia de comercialização, se for o caso, ou então mude até a planta, a fruta que você está querendo produzir, tá certo? Porque o manejo ele é fundamental para você ter sucesso. Se você não manejar adequadamente, melhor você não começar, tá? Então agora vamos para o quarto ponto. O quarto ponto, pessoal, é sobre logística. Que tipo de logística eu estou me referindo? Primeiro, a logística de colheita. Você tem que entender, pô, essa minha planta aqui, ela tem um tempo de prateleira muito curto. O tempo de prateleira é o tempo que a planta, depois de colhida, ela tem para ser consumida, tá? Para ser comercializada e consumida. Então, se ela tem um tempo de prateleira muito pequeno, eu tenho que organizar minha logística de tal forma que eu faça a colheita e comercialize rapidamente, tá? Ou então eu tenho que entender como eu posso colher ela de uma forma X, que existem plantas que você pode colher de forma diferente, que melhore ou que me dê mais tempo, uma janela maior para trabalhar essa logística de forma mais adequada. Beleza, outra questão de logística se diz respeito ao armazenamento, tá? Como é que eu vou armazenar essa minha fruta para que eu consiga levar ela para o meu cliente, por exemplo, tá? Tem que armazenar refrigerado? Eu posso armazenar em temperatura ambiente? Quais são os cuidados que eu tenho que ter? Existe pragas pós-colheita dessa minha planta? Quais são os cuidados que eu tenho que ter? Então, essa logística é muito importante, pessoal, porque não adianta nada você produzir bem, você saber como tudo funciona e você morre na praia, né? Você chegou para entregar para o seu cliente e o seu produto estava estragado, o seu produto perdeu qualidade. Aí você fez tudo direitinho, mas morreu na praia, né? Então, muito cuidado com relação à logística. Tem muita gente que, pô, faz tudo perfeito, mas na hora de executar a questão de entrega, de armazenamento, de logística, ou se complica demais e acaba sendo mais custoso do que deveria, diminuindo a lucratividade, ou então realmente perde lucratividade porque acaba perdendo qualidade também. Então você tem que entender, pô, produzir, tem qualidade, sei para quem eu vou vender, o que eu preciso para manter a qualidade até chegar no meu consumidor, até chegar no meu cliente. Preciso fazer o que para garantir que o meu produto vai chegar lá com a qualidade adequada para que eu consiga vender no preço que eu quero, tá? Então esse é o quarto ponto, que é logística. E o quinto ponto, pessoal, mas não menos importante, né? Quinto e último, mas não menos importante, é o marketing. É a apresentação do seu produto para o seu cliente. É a forma que você vai vender ele para o seu cliente. Você vai convencer o seu cliente de que ele está fazendo um bom negócio com você, tá certo? Tem que lembrar, pessoal, que vendas, você não está se aproveitando de ninguém, tá certo? Venda, você está o quê? Você está fechando um bom negócio para as duas partes. Você está fornecendo o que a pessoa precisa e ela está pagando para você o que você precisa, tá? Então, não é uma relação de exploração, é uma relação de parceria, tá? Essa é o primeiro ponto que você tem que ter noção de venda. Você tem que tratar seu cliente como seu parceiro, porque é uma situação, uma relação de parceria realmente, tá? Então, o que acontece quando é uma relação de parceria? Você é transparente. Você tem que falar para o seu cliente o que você está fornecendo para ele, tá certo? Ó, e, obviamente, você fazendo o seu manejo adequado, né? A gente está sempre considerando que você vai produzir de qualidade, tá certo? Então, você vai falar, olha, meu produto ele é natural, produzido na minha região. Aqui tá, por exemplo, o meu Instagram, o meu YouTube, que eu posto a minha produção, minhas etapas de manejo para você poder acompanhar, tá? É um produto de qualidade. Quer uma amostra? Eu levo para você uma amostra. Bata fotos bonitas. Faça uma apresentação adequada para o seu cliente. Não é maquiada, é adequada, é caprichada, tá certo? Então, para ele perceber que, pô, esse cara aqui ele é diferente dos outros. Você sabe que o maracujá dele é um maracujá que vai me garantir boa qualidade, por exemplo. É uma fruta que vai me garantir boa qualidade. Não adianta nada você se juntar aos outros, né? Você chegar lá e o seu produto ser mais um na prateleira. Você vai estar fazendo um manejo
maravilhoso, tendo todo esse cuidado para vender na média ou abaixo da média, eu particularmente não acho que vale a pena. Então, eu acho que sim, você tem que ir atrás, você tem que convencer o seu cliente que o seu produto é diferente, que você tem um cuidado que muitas outras pessoas podem ter, mas você vai transpor isso, transparecer isso para o seu cliente. Ele vai sentir mais segurança, até porque todo mundo que está no comércio, no mercado, quer segurança do que está comprando e quer segurança também do que está vendendo, tá? Ainda mais quando a gente está falando sobre varejo e tudo mais, que vai trabalhar com revenda, vai trabalhar com beneficiamento de produtos. Ele tem que confiar no fornecedor. Então, o marketing, a forma que você vai vender o seu produto é muito importante para que você consiga alcançar o valor que você quer, que é um valor justo, tá certo? Mas é um valor valorizado porque você está mostrando, você está passando para o seu cliente aquilo que muito provavelmente ele não vai ter com outros fornecedores. Ele não vai ter essa relação de parceria, essa relação de confiança. Infelizmente, isso não é padrão do mercado, tá, pessoal? Muita gente que produz fruta, produz para produzir, vendeu e ficou por isso e não quero mais saber, passou da minha porteira, não é mais responsabilidade minha. Então você dá um passo a mais nessa porteira, você mostrar para o seu cliente que, pô, você sabe onde está vindo, você conhece quem está produzindo, você conhece a mão que está fazendo tudo aquilo. Eu garanto para vocês que vai agregar valor, vai trazer resultado financeiro para você também, tá? Bom, pessoal, essas aqui foram as 5 dicas, então, sobre como você se inserir nesse mercado de frutas e ganhar dinheiro. Então, não esquece de se inscrever no canal, deixar seu like, deixar um comentário para fortalecer. Clica aqui em Seja Membro, se torne membro do canal para você aproveitar todos os benefícios que a gente oferece nos nossos planos, tá bom? Que é um negócio muito bacana. Acesse aqui os comentários, está cheio de link interessante para ajudar você no seu projeto, na sua fazenda, no seu sítio, na sua chácara, tá bom? A gente vai ficando por aqui, pessoal. A gente se vê no próximo vídeo e até lá!